Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um atacante. Fui o primeiro a contar para vocês que o tricolor estuda o mercado em busca de um substituto pro Ferreira. Dirigentes do São Paulo tinham certeza de que o William Gomes e Henrique, atletas da base, poderiam ocupar esse espaço, mas o Luiz Ubeldia tem trabalhado nos bastidores para convencer os dirigentes de que os dois meninos ainda estão muito imaturos, muito verdes para momentos extremamente importantes de Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Foi por conta disso que o São Paulo está no mercado. E o nome do Rigoni, que já passou pelo tricolor, passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço tricolor. Vocês lembram dele, né? Emiliano Rigoni, argentino, 31 anos de idade, esteve no São Paulo entre 2021 e 2022, início muito bom, depois ele foi caindo. Na primeira temporada, 38 jogos, 11 gols e 6 assistências. Na segunda temporada, 32 jogos, só 2 gols e 3 assistências. Está livre no mercado desde que o Austin, lá dos Estados Unidos, o dispensou no mês de junho. Foi oferecido para o São Paulo, mas a resposta de um dirigente tricolor, quando eu perguntei na tarde dessa quinta-feira sobre essa negociação, a resposta foi, abre aspas, não tem nada de Rigoni, pode esquecer esse nome, fecha aspas. Estou em busca de outras alternativas. Quem que o São Paulo pensa em contratar? Janela de inscrições por aqui se encerra no dia 2 de setembro. Isso é claro que a gente já pergunta para o Edu se ele tem informação sobre o esquerdo. O que foi que comentaram por aí, Edu Afonso? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Boa noite aos comentaristas, ao Silas. Silas está aqui, assistimos o jogo de panoramas diferentes, eu no gramado, Silas com um olhar tático lá na tribuna, observando taticamente o São Paulo Nacional. Bem, vamos às primeiras informações de uma parte que a gente não gosta de falar, que foi aquele desmaio, perdeu sentidos o esquerdo, entrou no intervalo do jogo, substituiu o Coates, que sentiu uma lesão, principal jogador de defesa da equipe do Nacional, e aí ele caiu sozinho, foi rapidamente mesmo, amparado pela ambulância que estava aqui de plantão. Jogadores ficaram muito desesperados e a primeira cena foi muito impactante para todos que estavam no Morumbi. Porém, ele saiu consciente, foi encaminhado a um hospital aqui da região, que é do lado do Morumbi, o Hospital Albert Einstein, é um trajeto de menos de 5 minutos. A gente conversou na saída do gramado, rapidamente, com pessoas do Nacional. Não há nenhuma informação de que ele esteja em estado grave, nada. Disseram que estão mandando os médicos para lá, representantes da diretoria, que vão acompanhar o caso. E o São Paulo deve mandar também um representante seu para dar assistência, para poder ficar ao lado e, claro, prestar qualquer tipo de orientação que for necessária neste momento. Mas a informação do gramado ainda, Marcela, que a gente tem das pessoas do Nacional, é que ele saiu consciente do Morumbi, mas pela gravidade, pela queda como foi encaminhado imediatamente ao Hospital Albert Einstein, que é a menos de 5 minutos aqui do estádio do Morumbi. Tá certo, Edu, agradeço aí pelas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Imagino que o Silas também, né, sinta muito, ex-jogador de futebol. É claro que isso mexe muito com quem já esteve também ali em campo, né, Silas? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, André Kifuri, o PAC também. A gente ficou muito preocupado porque ele dá uns 3 passos para trás e aí cai. Então foi sozinho, não teve um choque, não teve nada. E o Morumbi todo ficou preocupado, não só jogadores, como as comissões técnicas, torcedores também. E quando perceberam que o estado não era assim gravíssimo, houve aplausos, todo mundo, isso foi muito legal, foi até emocionante, né? E Marcela, é bom citar que tem o protocolo da concussão, do choque de cabeça. O time do Nacional já tinha feito as 5 substituições e não estava muito claro que havia sido uma pancada na cabeça ou não. Não havia nenhuma imagem que demonstrasse que houve uma pancada, mas aí houve um comum acordo entre o Nacional, entre o São Paulo e entre a arbitragem, e contando o delegado da partida e tudo mais, e foi permitida a 6ª substituição do time do Nacional, faltando ali 15 minutos de acréscimo. Isso foi um comum acordo que ocorreu entre as equipes e a arbitragem da partida. Isso é bom ressaltar, porque o torcedor ficou perguntando, né, por que 6 substituições, não foi um choque de cabeça, nada, mas como eles não podiam voltar a fita para ver se havia tido um contato de cabeça em algum lance, foi feito esse acordo ali no gramado rapidamente e o Nacional pôde terminar com seu time completo.
Ah, certo, Edu. A gente estava mesmo se questionando sobre essa sexta substituição. Muito obrigada pela informação. Edu, vamos falar um pouquinho agora de campo. Um São Paulo que venceu o Nacional 2-0. Primeiro jogo não tinha sido bom, dessa vez foi mais tranquilo, sem nenhum susto para o seu torcedor. E lá pela frente agora tem simplesmente o Botafogo. É isso, Marcelo. O São Paulo conseguiu uma vitória importante. O Zubeldia saiu muito satisfeito do gramado. Consegui ver na feição dele, conversando com seus auxiliares, a satisfação pelo jogo que foi praticado. A gente já acompanhou os entrevistados, todos também muito satisfeitos. O Caleri foi eleito melhor em campo, uma assistência e um gol marcado. E agora o São Paulo vai jogar daqui a quase um mês contra o Botafogo. O primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro, o segundo jogo vai ser aqui no Morumbi, é a vantagem do São Paulo. Só que até lá, Marcela, tem Campeonato Brasileiro e tem confrontos com o time do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, Silas, o São Paulo segue vivo em 3 competições, em 2 está nas quartas de final e no Campeonato Brasileiro é o 6º colocado, com chance de melhorar a situação, jogando contra o Vitória aqui no final de semana. E já adianto, Marcela e companheiros, que será time reserva do São Paulo contra o Vitória. Inclusive amanhã uma grande chance de ser folga geral para o grupo, descanso total, um treino apenas no sábado para o jogo domingo contra o Vitória, Silas. Era um jogo muito complicado porque a gente sabia que o Nacional viria bem retrancado e eles sabem jogar esse tipo de jogo. Até o São Paulo fazer o primeiro gol, houve muita demora do goleiro em repor a bola em jogo. E também pelo esquema do São Paulo, com o Lucas aberto pela esquerda, o Luciano por dentro, o Wellington Rato pela direita e o Caleri. Ele demorou para engrenar esse sistema, né? Não que o Nacional tenha chego muito, mas o São Paulo também teve dificuldade até o Bobadilha achar aquela pancada. E aí ali o jogo começou a ficar melhor para o São Paulo. Tá vindo, pelo que a gente ouviu, um lateral esquerdo, né, que não sabe se está 100% fechado, já está. Então, até boa lembrança, né? A gente deu no F90. O Mário Rui, companheiros, está por uma liberação do Napoli. Ele tem mais meio ano de contrato. O Napoli quer pagar uma quantia X para que ele saia nesse meio ano, e o Mário Rui quer receber uma quantia Y, que não é muito grande a diferença, não. Assim que ele se acertar com o Napoli, o empresário dele se acertar com o Napoli, ele já acertou tudo com o São Paulo e será reforço do São Paulo, podendo ser, juntamente com o Juan, que foi apresentado e veio do Sassuolo da Itália, reforços para o técnico Zubeldia para a próxima fase da Libertadores. E o Alexandro, neste momento, está totalmente descartado. São Paulo não vai mais negociar com o Alexandro, inclusive o Alexandro pode até para o Flamengo, né? Porque disse hoje que gostaria de voltar para o Brasil, que agora resolveu que vai voltar para o Brasil. Pode ser o Flamengo, outra equipe, mas com acerto com o Mário Rui não será o São Paulo, Silas. E também a nota boa, né, Marcela, foi a entrada do Marcos Antônio, que jogou pouco tempo, mas deu para ver já a mobilidade, deu para ver a vontade que tem, porque perdeu o Ferreirinha. O Moreira, Igor, Vinícius ainda estão fora, além daqueles que a gente sabe, né, Pablo, Alisson. Então o Zubeldia está fazendo realmente um trabalho maravilhoso e agora vem a gestão, né, Edu, a gestão do físico, a gestão do cansaço. Então saber lidar com isso, porque 3 frentes para uma equipe que ficou quebrada, principalmente por ausências de jogadores machucados, pode ser pesado daqui para frente. A gente falou que o mês de agosto era o mês. Agora ele está terminando, vamos ver como que o São Paulo vai se desdobrar para o que virá pela frente. Pois é, vocês ficam aqui conosco para a gente conversar um pouquinho, porque é claro que começando a pensar em futuro, André Kfouri, é um São Paulo que consegue confirmar essa classificação de uma maneira até tranquila, assim a gente pode dizer. Sim, e agora tem o Botafogo. É um São Paulo que começa a se organizar desde já pensando no Botafogo, mas calma, vamos pensar aqui o que é que se vai fazer em Campeonato Brasileiro, apesar de ter descanso na próxima rodada. Agora a coisa começa a ficar, né, mais difícil e é natural que seja assim. Quanto mais perto você chega da final de uma Copa como a Libertadores, você pode esperar a dificuldade sempre subindo. A possibilidade de enfrentar o Cruzeiro agora, o Botafogo, agora confirmada, vai exigir do São Paulo o melhor que ele tem em termos de manejo de elenco, a saúde dos jogadores, como eles vão chegar para esse confronto. São Paulo decide em casa, né? O primeiro jogo é no Newton Santos, o segundo jogo no Morumbis. E nada aquém do melhor que o São Paulo pode até guardar para usar nesses 2 confrontos deve ser considerado. Então já foi anunciado, como o Edu trouxe a informação,
de time reserva na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Compreende-se, eu sempre acho que o Campeonato Brasileiro precisa ser tratado com respeito, mas quando você tem usado o seu elenco como o São Paulo tem feito, com a quantidade de jogadores que, por exemplo, hoje não estiveram disponíveis por causa de diferentes situações, e é bastante gente, é natural que a comissão técnica do São Paulo queira cuidar do seu elenco para enfrentar o Botafogo, que neste momento, enquanto nós estamos aqui conversando, vale para essa semana, para as últimas também, é o time que joga o melhor futebol, o futebol mais competitivo no Brasil, independentemente do que aconteceu nos minutos finais do jogo de ontem com o Palmeiras, mais os acréscimos, que poderiam ter retirado o Botafogo da Copa Libertadores. Mas em termos de capacidade para jogar, possibilidade de imposição da sua ideia, a questão física que é tão decisiva nos trechos finais de torneios como a Copa Libertadores, o Botafogo hoje é o melhor time do Brasil. Pois é um São Paulo também que pensa em Copa do Brasil, porque é logo ali a Copa do Brasil. Então, Zupa, você, semana que vem, joga com o Atlético Mineiro. É hora de pensar nas Copas e deixar o Campeonato Brasileiro realmente de lado? Próximo jogo contra o Vitória, coloca um time reserva, porque já tem Copa do Brasil. A Copa do Brasil e a Libertadores hoje é mais importante para o São Paulo? A Libertadores, no real momento da temporada, a Libertadores ela tem que ser vista como o principal objetivo do São Paulo na temporada. Só que falta tempo para o jogo. Faltam 3 semanas, falta praticamente um mês, né? Pouco mais de um tem pouco a menos de um ida, mês. a volta, 14, não é? uma dia semana. 18. Semana do dia 18 e a volta a semana do dia 25. Então tem a ida e volta de Copa do Brasil, uma semana e depois. Tem data jogo, FIFA. Né? Não, na verdade, tem uma semana. Semana que vem é a Copa do Brasil. Depois para a data FIFA. Aí tem Depois da data FIFA tem a volta da Copa do Brasil e depois da Copa do Brasil tem os Jogos da Libertadores. Então, assim, é claro que o São Paulo vai planilhar os meses, o próximo mês, as semanas, programar, etc. e tal, e vai olhar que daqui a um mês, praticamente, tem um jogo de ida contra o Botafogo. Mas não dá para o São Paulo jogar a partir de agora, já pensando, porque tem a Copa do Brasil, que tem que ser tratada com hierarquia pelo time do São Paulo. Vai ser um confronto muito equilibrado contra o Atlético Mineiro. O São Paulo é o atual campeão da competição. O São Paulo tem chance de ganhar a Copa do Brasil novamente. Não vejo hoje o São Paulo com condições de brigar pelo título brasileiro, mas vejo o São Paulo como um dos principais candidatos nas duas Copas. E isso tem que ser levado em consideração. E isso não quer dizer esvaziar o Campeonato Brasileiro. Bem, isso quer dizer ir equilibrando as coisas, né? O São Paulo, inclusive, tem que se manter forte no Campeonato Brasileiro, porque, embora eu veja São Paulo com ótimas condições de brigar por um dos títulos de Copas, os dois podem não vir. E o São Paulo tem que se garantir dentro da fase de grupos da próxima Libertadores, no mínimo, né? Então, você não abandona o campeonato. Mas você vai equilibrando forças e você vai olhando para os padrões físicos da sua equipe. E o próximo jogo contra o Vitória é compreensível, como o Edu falou, que o São Paulo jogue com reservas, esvazie um pouco a sua escalação, mas nas próximas semanas, até a data FIFA, vai equilibrando ali entre Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. Pois é, e se tem uma boa notícia hoje, Edu e Silas, foi o Wellington Rato, que chega para substituir o Ferreirinha, um jogador muito importante, inclusive muito lamentado, muito lamentada a sua lesão. E aí tem essa opção, o Wellington Rato. É claro que o Ferreirinha precisa se recuperar, afinal as Copas vão por aí, estão vindo por aí, e o São Paulo precisa focar em Copa do Brasil e em Copa Libertadores. Mas o Wellington Rato, voltando a apresentar um ótimo futebol, é a melhor notícia que o Zubeldia poderia ter, certo? Vou deixar que você comente, Silas, como que foi o Wellington Rato, que a gente estava muito na dúvida se ele ia conseguir se integrar a esse ataque, ele que ficou tanto tempo fora por causa de uma lesão. A volta é sempre difícil, né? E ele vem, progredindo. Hoje deu aquele lindo passe pro Caleri. O tempo que aguentou em campo foi muito bem. E é um jogador que o Zubeldia vai contar muito. O Eric foi pro banco também, mas não foi utilizado. Tá voltando, né? Tá voltando também. Então, assim, agora eu acho que é um momento, como o próprio Zupac falou, fazer um manejo muito bem pensado do grupo, saber quem coloca agora nesses primeiros jogos, saber também que o Atlético Mineiro também está voltando com jogadores importantes que estavam lesionados. O Hulk é um jogador que deve voltar dentro de pouco tempo. Agora, o São Paulo vinha de um empate no Uruguai, pela Libertadores, uma derrota para o Palmeiras no última bola do jogo, o que traz um impacto negativo muito grande, mas não, se levantou,
fez um grande jogo difícil, ganhou. E agora é como a gente ouve o Lucas, ouve os jogadores falarem, é passo a passo, jogo a jogo, esperando por coisas melhores. E Marcelo e Zupac e Kfouri, só para falar de calendário, 2 detalhes importantes. No ano passado, o São Paulo meio que priorizou as Copas, deu a sorte e teve a competência de vencer a Copa do Brasil, salvou o ano. E depois teve 14 rodadas de Campeonato Brasileiro, que até o Luciano chegou a dizer depois do jogo contra o Flamengo, já estamos de férias, mas foram 14 rodadas para não ter nenhum perigo de rebaixamento. São Paulo estava bem na parte de baixo da tabela, fez os pontos necessários, terminou ali tranquilo. Esse ano é diferente, é o mês de julho, e por isso que o Zubeldia foi alertado para não economizar muito o grupo no mês de julho, que era o mês só de Brasileirão. O São Paulo queria permanecer entre os primeiros com as Copas em andamento. Por quê? Porque se der tudo errado nas 2 Copas, nas quartas, na semi ou na final, ainda haverá uma chance de correr pelo menos atrás de vaga de Libertadores na reta final do Campeonato Brasileiro. E a sequência do São Paulo até os jogos da Libertadores pelo Brasileirão são jogos difíceis. Tem o Vitória agora com time reserva, no outro final de semana Fluminense no Rio, vai depois jogar com o Cruzeiro. Logo depois do jogo do Galo, então vai ficar uma semana em Minas Gerais, joga com o Galo em BH, jogo da volta da Copa do Brasil, e com o Cruzeiro no final de semana. Entre os 2 jogos da Libertadores, o São Paulo recebe o Inter aqui no Morumbi, e logo depois do segundo jogo da Libertadores tem um clássico contra o Corinthians. Então não é uma tabela. Vitória, talvez o time que hoje está com um momento mais complicado no campeonato. Dos outros 4, 5 adversários, são bem complicados, times de muita tradição que o São Paulo vai enfrentar durante as quartas da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Segura essa agenda aí, anota essa agenda e segura, né? Porque é maratona aí. Mas eu queria colocar também, queria falar um pouquinho do Calleri. É impressionante o que o Calleri consegue fazer e como ele já é um jogador histórico para o São Paulo. Se ele fizer mais um gol, ele se iguala a artilharia da Libertadores. A gente mostra o Luiz Fabiano e o Rogério Ceni tem 14 gols na história da Conmebol Libertadores do São Paulo. O Jonathan Calleri tem 13 já, o Miller 10, Palhinha também, assim como o Pedro Rocha. Nesta Libertadores, ele tem 4 gols em 6 jogos. Não bastasse o Calleri, tudo que ele já fez pelo São Paulo, inclusive muito importante na Copa do Brasil, no grupo e aí na Libertadores também agora, neste ano, Zupa. Ele é um jogador muito importante, ele é um jogador dos jogos grandes, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Se a gente comparar o Calleri com outros centroavantes dos times grandes do futebol brasileiro, o Calleri tem feito menos gols do que os seus concorrentes de outros times. Só que o Calleri tem um negócio que o jogo importante você pode contar com ele. Então ele não vai te entregar 40 gols no ano, talvez ele te entregue 20, mas dos 20 vai ter muito gol em clássico, vai ter muito gol de 1-0, ele é um cara que de gols de 1-0, hoje foi o do 2, mas em jogos de Libertadores, ele é um cara desse tipo de jogo. E abre a porteira, né? Ele é um cara muito importante, a gente lembra o que ele jogou nas finais da Copa do Brasil, o que ele jogou na final do Maracanã, no jogo de ida, foi uma loucura. Então, ele constrói essa relação dele com o São Paulo. E a gente viu aí, essa tela, a gente está inserindo o Calleri numa lista só com craque. Rogério Ceni, craque. Luiz Fabiano, craque. Miller. Meu Deus do céu, que jogava Miller. Palhinha. Pedro Rocha, que eu não vi jogar, mas é craque. E o Calleri não é um craque, ele é um ótimo jogador, um ótimo centroavante. Então, pela competência que ele tem, pela relevância que ele se condiciona a ter e pela relação que ele tem com o São Paulo, ele se coloca com seus gols de Libertadores nessa lista. E o que eu acho muito legal e muito especial e ajuda a construir essa história toda é que, beleza, a gente vê o Calleri do São Paulo e a gente tem certeza que ele é um ótimo jogador. Mas a gente olha para o Calleri que jogou em outros lugares que não São Paulo e ele é muito distante. Não é um jogador que chamou atenção em outros lugares. Mas o Calleri do São Paulo, então o São Paulo para o Calleri e o Calleri para o São Paulo, é uma relação tão forte que ele cresce muito. E esses jogos, cruza que ele vai guardar. E o Rato, né, com liberdade, lado direito, puxou para a canhota, fez o cruzamento, ele antecipou e fez um belíssimo gol. E é ele que faz o pivô também ali para o Bobadilha. E claro, o Bobadilha vai mandar aquela bomba também. O que engraçado, o Rogério Ceni 90 gols, tudo bem, muitos gols, né? Muitos jogos para ter os 14 gols e o Luiz Fabiano 24, ele 18 jogos. Precisa de menos jogos para marcar mais. Ele com a camisa do São Paulo é um outro jogador, parece que não são os mesmos, como disse o Gustavo. O que me chama sempre a atenção é o tempo de bola que ele tem pelo alto.
Tanto que a gente comentou aqui no Clássico com o Palmeiras, ele poderia ter ajudado muito o São Paulo no final do jogo se ele estivesse na área defendendo, mas aí são circunstâncias de jogo, decisões tomadas, às vezes até orientações. Mas ele é muito útil na bola aérea defensiva, cobranças de bola parada, mas na bola aérea ofensiva ele é letal. Assim, é notável como ele tem essa capacidade. Uma vez num jogo, no começo do ano, o Lugano estava aqui, ou foi no final do ano passado, não tenho certeza, e o Calleri fez um gol numa bola que, assim, quase não foi um cruzamento, foi um chutão para a área, meio para ver o que acontecia, e ele conseguiu, naquela briga por espaço, segurar o zagueiro adversário que estava tentando tomar a frente dele, mas ele é muito forte, ele é pesado como centroavante, e na hora que a bola chegou, ele cabeceou. Acho que a bola bateu na trave e voltou, ele no rebote fez o gol. Então, o gol de hoje é o gol, claro, de uma jogada que é trabalhada. Ele está fazendo um movimento diagonal na hora que o Rato pega a bola. O Rato olha para ele, ele entra na área e o Rato joga a bola onde ele estaria. Sim. Chamado então, assim, ponto futuro. Parece simples, porque é um cruzamento muito bem feito, ele sobe de cabeça, desmarcado, faz o gol. Parece que é uma coisa assim, tranquila, né? Qualquer atacante faz. E não é assim. Ele tem uma leitura de tempos. Eu acho que essa é a principal virtude dele como atacante. Então eu volto para o Edu e para o Silas, porque eu também quero que vocês falem sobre o Calleri e a importância dele para esse time do São Paulo. Eu não estou falando só em Conmebol Libertadores, nem estou falando só em Copa do Brasil, mas para o São Paulo. É impressionante como ele combina com o São Paulo. Inclusive quando ele estava na Europa, e a torcida nunca esqueceu o Calleri. A torcida sempre pedia a volta do Calleri, era volta Calleri, volta Calleri, volta Calleri. Ele voltou e realmente eles estavam certo. E entra ano, entra temporada e tá a torcida celebrando esse jogador tão importante hoje, já histórico para o São Paulo. Edu, Silas. É impressionante, né, Silas, que ele só passou 6 meses na primeira vez e ele criou essa empatia, essa relação. Caiu o fone do Silas aqui, mas não tem problema, Silas. Já está aqui. Já voltou aqui. Ele criou essa empatia, essa simbiose com a torcida em apenas 6 meses. E aí, como disse a Marcela, durante alguns anos ou muitos meses, torcedor toda hora pedindo pela volta, né? Toca pro Calleri, volta Calleri, né? Os gritos do torcedor. E o Wellington Rato hoje, para completar e você comentar, fez sua 6ª assistência na temporada. Ele tem 28 jogos, 6 assistências. Para quem não é titular absoluto, é uma ótima média que tem o Rato. Eu lembro que a gente fez o jogo contra o São Lourenço aqui. São Paulo tinha perdido de 1-0 lá no Novo Gasômetro, com gol do Barreiro. E aí o São Paulo vem jogar contra o São Lourenço aqui, o Perrito Barrios joga uma bola no travessão. No último minuto do primeiro tempo, o Calleri com uma cabeçada também lá no ângulo abre o marcador. E aí com 2 minutos do segundo tempo, numa linda jogada do Rodrigo Nestor, o Luciano amplia para 2-0. Então ele está sempre presente nos momentos decisivos, nos momentos importantes. E mais do que tudo isso, ele está no coração do torcedor. Contra o Botafogo, ele entra no segundo tempo e já dá um passe para o Ferreirinha fazer o gol do São Paulo. Então assim, ele representa muito, ele muda o clima. E como a gente falou aqui, parece que não só o São Paulo nasceu para o Calleri, como o Calleri nasceu para o São Paulo também. E é muito bom ver um jogador assim identificado com o clube, né? É verdade, é verdade. É claro que a torcida agradece e comemora demais ter um jogador como o Calleri. Agora, teve algo também que chamou muita atenção, que foi uma briga entre os torcedores do Nacional. Edu, eu queria que você falasse o que é que você viu por aí, porque pela transmissão a gente via algumas cadeiras sendo jogadas ali no campo, inclusive o jogo ficou paralisado durante algum tempo. O que é que você viu por aí? Foram 7 minutos de paralisação assim que saiu o gol do Calleri. Aos 2 minutos o Calleri faz 2-0 e assim, durante a comemoração, e o Calleri comemorou bem ali, onde tinha a torcida do São Paulo, mas onde na arquibancada, na parte superior, estava a torcida do Nacional, saiu uma grande briga, o que deu para perceber da posição que eu estava, e antes é bom relatar que era um espaço para 3.000 pessoas com 1.000 torcedores. O Nacional só pediu 1.000 ingressos e eles todos foram esgotados. Eram 1.000 torcedores para um espaço de 3.000, não havia nada apertado, não havia nada próximo à torcida do São Paulo, nem de um lado nem do outro. Foi um confronto entre a polícia militar
e os torcedores do Nacional. Por algum motivo, nosso produtor, o Diego Ferron, chegou a gravar uma cena com o celular dele, mostrando que um policial foi acuado por 3 ou 4 torcedores do Nacional, chegou a rolar as escadas, cair com esses torcedores, e aí a partir deste momento vieram mais policiais e ficou uma correria danada naquele espaço, a polícia agindo com muito rigor. Torcedores do Nacional foram divididos, uma parte foi para o lado direito, outra para o lado esquerdo, e o jogo ficou paralisado durante 7 minutos. Muitas cadeiras foram arrancadas, o Morumbi, na parte superior, naquela arquibancada antiga, quando o Silas jogava, era cimentão. Hoje é cadeira, todos os lugares têm uma cadeira, e várias dessas cadeiras, a gente não tem ainda um número, São Paulo deve divulgar nas próximas horas, foram arrancadas por esses torcedores, esses 1000, não todos, né, mas por aqueles que ali estavam brigando com a torcida, ou com a polícia, melhor dizendo, e insatisfeitos com o time em campo, né, que tinha acabado de tomar o segundo gol. Então, basicamente, foi o que eu consegui perceber do gramado. Não sei se da sua posição você viu algo diferente, Silas. Eu vi também os torcedores brigando com a polícia, as cadeiras sendo jogadas para baixo. Alguém mencionou que alguém da torcida do São Paulo jogou um sinalizador para lá, mas isso não se comprovou. Então vão se apurar agora os fatos para saber realmente agora um problema desnecessário num jogo que dentro do campo estava sendo leal. Jogo duro, como um jogo entre uruguaios e brasileiros, mas nada além disso. Então aquilo foi uma coisa isolada lá em cima, e a gente até não entendeu porque o árbitro, num determinado momento, não voltou o jogo, para que aquilo ali pudesse parar. Mas não, se resolveu parar, também é uma opção dele, mas depois parece que se acalmou e o jogo continuou. E assim, no final de tudo, o São Paulo ganhou com méritos. Sofreu um pouco, sim, porque o Nacional veio com tudo para cima, mas o São Paulo ganhou esse jogo por méritos. E é bom mencionar, Marcela, Zupac e Kifuri, que os jogadores do Nacional, durante a confusão, fizeram vários gestos em direção à torcida, pedindo calma, pedindo que parasse a confusão, tudo mais. E os próprios jogadores do São Paulo, que não tem nenhuma ascendência sobre os torcedores do Nacional, também estavam ali ao lado bem preocupados. O árbitro optou por aguardar 7 minutos para retomar o jogo, assim que as coisas se acalmaram. Elas não acabaram, se acalmaram apenas, mas mesmo com bola rolando, deu para perceber ainda algum corre-corre, alguma correria entre policiais e torcedores. 60 mil torcedores estavam lá no Morumbi, 1000 torcedores do Nacional, e aí acontece isso, né? E é vandalismo. Não dá para você chegar na casa do visitante e fazer o que eles fizeram. E é claro que eles vão ter de pagar por isso, Zupa. É muito ruim para o jogo, é muito ruim para a imagem da competição, as cenas são muito ruins, aí a polícia entra em ação e aí se discute se houve truculência de um lado ou não, enfim. São cenas que fogem totalmente do propósito do jogo. Infelizmente, não são cenas tão isoladas assim. A gente tem visto com alguma frequência conflitos em jogos de Libertadores, especialmente. Enfim, foi um jogo com muitas intercorrências, né? Essa de ordem policial e a do esquerdo de ordem médica que assusta todo mundo. Então tivemos um grande jogo no Morumbi, com uma grande vitória do São Paulo, mas com elementos fora do jogo que nos deixa triste de um lado, preocupado por outro, né? Muitos eventos nessa partida. Pois é, a gente inclusive está apurando aqui e a gente traz em breve novas informações sobre a saúde do esquerdo. Ele foi levado para o São Luís, né? São Luís, não para o Einstein. O São Luís também é muito próximo ao Morumbi. Isso, exatamente. E um ótimo hospital também que pode dar todo o suporte que ele necessita nesse momento. Torcedor do São Paulo, vou encerrar o vídeo por aqui, o pessoal vai falar mais aí a respeito dessa confusão. Falaram bastante aí da vitória, classificação do Tricolor para as quartas de final da Libertadores. Duelo brasileiro, São Paulo e Botafogo. Primeiro jogo no Newton Santos, jogo da volta no Morumbi. Um duelo duro, né? Um jogo, acredito que vai ser um jogo duro para o São Paulo. O Botafogo está vem fazendo, né, bons jogos aí, uma campanha espetacular no Brasileiro. Eliminou o Palmeiras, mas aí é um duelo aonde o São Paulo tem mais camisa, né, na Libertadores. Mais ou menos daqui um mês para acontecer a primeira partida, ainda tem muita coisa. Primeiro é focar nos outros jogos, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, mas o São Paulo classificou, né, com todos os méritos, avançando para as quartas de final. Caleri marcando mais uma vez, o Wellington Rato também
entrando bem demais hoje, recuperando naquele bom futebol. Ele que, quando voltou de lesão, não estava conseguindo fazer boas partidas, mas hoje fez um bom jogo, deu assistência. O Caleri marcou um gol, deu assistência. O Bobadilla também, né, um jogador que precisava de um gol, até mesmo para dar mais confiança para o jogador. Fez um golaço hoje, né, um lindo gol ali do Bobadilla, abrindo o placar e o São Paulo avançando para as quartas de final. Agora o torcedor já fica na expectativa, né, para essa partida aí contra o Botafogo, nesses 2 jogos. Primeira partida fora de casa no Newton Santos, jogo da volta no Morumbi. Morumbi que hoje recebeu um grande público, mais de 60 mil torcedores. O torcedor do São Paulo sempre dando show, né? As partidas aí em casa, comparecendo e em grande público, né? E hoje não foi diferente. Parabéns, né, a todos os torcedores, a torcida do São Paulo. E agora é aguardar as próximas partidas. Final de semana tem Brasileiro, joga contra o Vitória, mas como o Eduardo Afonso trouxe aí a informação, que o São Paulo joga com o time reserva no final de semana. O Zubeldia provavelmente aí vai poupar alguns titulares. Agora é aguardar aí a sequência, né? O torcedor, claro, está feliz, está contente com a classificação. Deixa aquele like aí, você torcedor são paulino que está feliz, está contente. Deixa o like no vídeo. Valeu, galera, e até a próxima.